Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para esse sexto dia de leitura bíblica e hoje eu quero te convidar a você estar desafiando mais uma pessoa para estar lendo conosco a Bíblia inteira neste ano, tá? Já temos aí 5 dias de leitura, hoje é o nosso dia número 6. Estaremos lendo hoje Gênesis, capítulo de número 16, 17 e 18, tá? E aí, como sempre, eu tô aqui separando alguns pontos que chamam a atenção, que são pontos ali relevantes, que vale a pena a gente discutir e também, né, estar ali pesquisando um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Assista os vídeos que tem para trás, tá bom? Assista também nossos vídeos de resumo, né? Que não é a leitura completa do capítulos, né? Mas tem ali um resumo bem interessante sobre todo o conteúdo do capítulo do dia referente, tá? Hoje eu trouxe aqui, e esses 3 capítulos, por incrível que pareça, teve muitos detalhes, né? Então eu peço para que você possa ler com calma, com atenção, né? Tentando extrair o máximo de conhecimento dessa leitura, tá bom? Esse, por enquanto, tem sido o maior dia com mais referência que eu anotei, né? Nós temos aqui hoje cerca de 48 pontos para discutirmos aqui no decorrer desse vídeo, tá bom? Então anota aí. O primeiro ponto é a respeito da apresentação de Sara e a sua serva H. Né? O texto do capítulo número 16 já começa apresentando Sarai, na verdade, né? E a sua serva H, tá? Sarai tem uma ideia, né, mirabolante, por ver que não gerava filhos. Ela tem uma ideia de entregar então a sua serva H, né, como uma concubina para ter ali para gerar um filho, tá bom? E aí a gente tem a questão do segundo relato de bigamia na Bíblia, tá bom? Eu tive até pesquisando sobre a questão do termo bigamia que eu falei nos vídeos anteriores, né? Tanto no Brasil é usado como tanto bigamia, como também a questão do poligamia, tá? Então, esses dois termos são utilizados para quando tem um casal com outras pessoas envolvidas, tá? Então, depois você pode estar olhando a segunda vez que é relatado. Não quer dizer que na Bíblia não tem outros casos, tá? Mas, assim, relatado na Bíblia é o segundo caso de bigamia ou poligamia, tá bom? Ponto 4. Agar gera um filho e despreza a sua senhora, né? Sarai. Então, isso aqui é interessante porque até então Agar era sua serva e não tinha ali nenhum poder, né, na casa, não tinha domínio sobre nada, mas a partir do momento que ela gera um filho, né, que ela fica grávida, automaticamente ela começa a desprezar a sua senhora. Isso aqui é interessante porque até nos dias de hoje é comum você ver alguém que é dependente, mas depois que recebe uma bênção, recebe alguma coisa assim de destaque, começa a desprezar os outros, tá? Mas esse não é o nosso foco aqui. Vamos voltar. Então, Sara pede um julgamento a Abraão entre elas, né? A Sarai, ela percebe o desprezo, então vai questionar Abrão, né? Então Abrão ele vai e fala, o que é o próximo ponto, ele fala, olha, essa serva, a tua serva está nas tuas mãos, faz o que bem parecer para você. E aí você vai entender que Sarai agora vai começar a afligir poderosamente Agar, e Agar vai fugir, que é o nosso próximo ponto, né? Que Agar ela é afligida e depois foge. Só que quando ela foge, no outro ponto que eu coloquei aqui é que o próprio anjo do Senhor vai encontrar ela, ou seja, vai atrás de Agar e pergunta para ela da onde ela está vindo, para onde ela está indo, o que é que ela está fazendo, e Agar vai ter uma experiência agora ali com o anjo do Senhor, que vai trazer ali várias informações para ela, tá? A primeira coisa é que o anjo do Senhor encontra ela e fala para ela que ela é obrigada a voltar e se humilhar e se colocar ali, se submeter à sua senhora novamente, para que ela possa alcançar, que ele só não manda ela voltar e se submeter e se humilhar.
ele também fala o seguinte: olha, a partir de agora existe uma promessa sobre a sua vida e sobre a vida do seu filho, que esse seria o próximo ponto, aonde o anjo do Senhor, ele pega e faz uma promessa, entrega uma promessa para Agar acerca do seu filho. Não só isso, e é uma coisa interessante que o próprio anjo do Senhor vai definir qual será o nome do menino, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante que você também pode analisar. Por que que com Abrão quem vai falar é o próprio Deus? Tá? Isso eu nem tinha colocado aqui, né, na anotação. Por que que com Deus, com Abrão, quem vai falar é o próprio Deus? E por que que agora com Agar quem foi o anjo do Senhor? Tá? Anote isso daí, depois deixe nos comentários e mande para a gente poder depois discutir acerca disso. Então, Agar, existe uma promessa para Agar. Deus define o nome do menino, né, que vai ser chamado Ismael, tá? Além disso também, depois vai ter a questão de Deus definindo quais serão as características e os dons que esse menino vai ter. Isso aqui é muito lindo, porque antes do menino nascer, já está sendo definido ali para ele nome, definido também quais seriam as características dele, o que ele seria e o que ele iria exercer no mundo antes dele chegar. É para você poder entender que, como o nosso Deus é soberano, né? Ele já conhece a nossa trajetória há muito tempo, bem antes de nós nascermos. Então, esse é um tipo de exemplo aqui que nós podemos pegar como que Deus nos conhece antes do nosso próprio nascimento. Tá? Depois tem o nome de Deus, que eu coloquei que ela vai usar a expressão seguinte: tu és o Deus que me vê, né? E existe um nome, depois você pode pesquisar sobre os nomes de Deus, né? El Shaddai, Elohi e entre outros. Tá? Eu quero que você também possa colocar nos comentários qual seria esse termo utilizado para este nome, o Deus que me vê. Tá bom? Coloque nos comentários, por gentileza. Depois tem o nascimento de Ismael, tá? E é um detalhe interessante porque a Bíblia faz questão de colocar quando que Ismael vai nascer e mostra também a idade que Abrão tem quando Ismael está nascendo, tá? Grave isso, tá? Ismael está nascendo e Abrão, ele tem cerca de 86 anos, tá bom? Grava isso. Porque quando a gente passa para o próximo capítulo, já tem a informação que depois, quando Abrão está com 99 anos, né? Ou seja, passa-se 13 anos do nascimento do menino, vai aparecer novamente Deus falando com Abrão, tá? E o que Deus vai falar com Abrão é simples. Olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, né? Ele vai falar assim: olha, Abrão, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, tá? E vai fazer um decreto com ele: anda na minha presença e ser perfeito. Observe isso aqui, queridos. Deus, ele se apresenta novamente a Abrão, só que dessa vez ele se apresenta como todo-poderoso e fala para Abrão como ele deveria caminhar, que ele deveria andar na presença de Deus e também ser perfeito. Isso aqui é muito valioso, isso aqui é muito interessante para a gente poder aprender como que Deus também nos requer alguma coisa de nós. Tá? Você pode observar que toda promessa, né, toda aliança que Deus está fazendo com Abrão, ele sempre oferta alguma coisa, mas também pede alguma coisa em troca. Né? Ele sempre dá alguma coisa, mas também pede que Abrão seja uma pessoa temente, obediente, que possa seguir a vontade dele. Desde quando ele falou: olha, se você sair da sua terra, no meio da sua parentela, e for para a terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar. Então, assim, observe que sempre tem que ter uma postura de obediência, né, e aceitação ao chamado de Deus. Tá? Depois que ele
fala isso acerca eh, dele andar na presença de Deus e ser perfeito, ele também vai dizer: "Olha, multiplicarei a aliança que eu fiz contigo". Isso aqui é muito lindo, porque a aliança era que Abrão seria pai de uma grande nação, e agora haverá uma multiplicação na aliança já feita, ou seja, a aliança existente ela agora vai ser multiplicada. Ao invés de ser só pai de nação, vai ser pai de muitas nações. E aí também tem a questão da troca do nome. E aí agora sim, não vai ter mais problema, eu não vou mais errar de falar Abrão ao invés de Abraão, como a gente, todos nós conhecemos e é mais fácil de falar. Então agora existe a troca. Deus ele multiplica a aliança que tem com Abrão e agora troca, porque ele diz: olha, já que agora você saiu de pai de nação para pai de várias nações, então o seu nome também sai de Abrão para Abraão, que é um pai de uma grande nação, ou de várias nações. Tá bom? Então, anote isso aí, porque é muito interessante agora o porquê da troca do nome. Tá? Leia com atenção para você poder entender o porquê que o nome é trocado de Abrão para Abraão. Tá? Depois tem a promessa sobre a descendência. Mais uma vez, agora ele está fazendo uma promessa sobre a descendência novamente, que vai sair reis da linhagem de Abraão agora, vai sair descendência de reis, de pessoas poderosas. Deus fala que vai exaltar sobre o modo. Tá? Isso aqui é muito interessante também. Depois tem o compromisso de guardar a aliança. Lembra que eu falei um pouquinho antes agora que Deus ele faz a promessa, ele estabelece a aliança, mas ele também pede para que as pessoas possam ter um compromisso. E o engraçado é que esse compromisso era para que tanto Abraão quanto a sua descendência pudesse cumprir, né? Pudesse seguir, obedecer, guardar o compromisso dessa aliança que eles estavam sendo feita ali. E o sinal para cumprir essa aliança seria a circuncisão. Seria um sinal da aliança que eles estavam estabelecendo e aquilo tinha que ser passado direto. E aí tem um detalhe muito interessante sobre a circuncisão que você precisa guardar, sobre o detalhe que todas as vezes que o menino nascesse, no 8º dia tinha que ser circuncidado. Tá bom? Eu sei que não é um detalhe para agora, mas se você estiver curioso, vai lá nos evangelhos. Não vou te dizer para que você possa pesquisar, tá bom? Vai nos evangelhos. Pega sobre o nascimento de Cristo e olha lá direitinho o que acontece no 8º dia que Jesus é submetido, tá? Então olhe direitinho lá, porque tem toda uma cronologia lá, é muito bacana de você estar estudando, tá bom? Então guarde esse detalhe na sua cabeça, tá? Que o 8º dia teria que ser feita a circuncisão de todos os meninos, tá? Também vem dizendo ali no texto acerca de aqueles que não seriam circuncidados, aquele que não se circuncidasse, haveria uma quebra dessa aliança, né? Então, como que a circuncisão era um sinal da aliança, a não circuncisão do homem, né, dos meninos que iam nascer, significaria uma quebra dessa aliança, tá bom? Depois temos também a troca do nome de Sarai para Sara. Graças a Deus, a gente também não vai mais errar agora na questão de falar sobre Sarai e Sara, né? Então agora existe essa troca, né? Então, se você for ler o texto com atenção, você vai ver que Deus está explicando, olha, é necessário fazer essa troca, porque agora ele vai fazer uma nova promessa, e essa promessa agora vai enquadrar não somente a questão de dizer somente para Abraão, mas agora também Deus vai começar a falar a respeito de Sara, né, que tem o seu nome mudado. Tá bom? Então, quando ele libera a promessa de um filho para Sara, né, troca seu nome, Deus fala assim: eu estou trocando o nome porque agora ela vai passar a gerar, né? Então agora ela vai ganhar, vai receber um filho através dela. Então bate uma dúvida em Abraão. A dúvida dele é: poxa, já somos de idade avançada, né? Já estamos ali, aos olhos humanos é impossível, porque a nossa idade já está avançada. E Abraão bate uma dúvida em Abraão, só que Abraão tem uma ideia: peraí, Deus está vindo com essa fala, mas eu tô com dúvida, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar um jeitinho. E Abraão, ele tenta apresentar a Deus seu filho Ismael como uma possível solução. Deus imediatamente, que é o próximo ponto, ele vai apresentar: não, eu não tenho problema com Ismael. Você pode ver no texto que
Abraão apresenta Ismael como uma possível solução. Deus fala assim: não, a solução e a minha aliança vai ser estabelecida através do filho que vai ser gerado entre você e Sara. E o nome do menino vai ser Isaac. Isso aqui é muito lindo também para você poder entender que quem define o nome também do filho entre Abraão e Sara é o próprio Deus dizendo que o nome será Isaac. Tá? Entenda isso, porque a gente aprende muito que os filhos no passado, né, no tempo bíblico, era colocado de acordo com a situação. Mas em alguns casos, quem era a pessoa que colocava o nome nas crianças era o próprio Deus. Tá? Então guarde essas informações por gentileza. Tá? Então, Abraão apresenta Ismael como uma alternativa. Deus mostra o caminho através de Isaac, que vai ser renovada a aliança, vai permanecer a aliança, tá? E logo depois que ele fala isso, Deus também fala: olha, fique tranquilo, Abraão, porque eu também conheço Ismael. E existe já uma promessa sobre ele vai ser forte, vai ser grande, terá ali um grande domínio, será um grande líder, tá? Eu tenho promessa sobre a vida dele, mas só que a minha aliança que eu escolhi vai ser definida, vai ser através de Isaac. Tá? Então ele faz a questão de fazer toda essa explicação para Abraão, para que Abraão possa ficar tranquilo, que tanto Ismael quanto Isaac já tinha promessa, só que a aliança era para a descendência através de Isaac. Então você precisa entender isso aqui, tá, queridos? A diferença que tem, os dois têm promessas, tanto Isaac quanto Ismael, mas só que a aliança perpétua que Deus definiu com Abraão vai recair toda sobre Isaac, tá bom? Então entenda essa diferença, tá? E aí acontece que, passando algum tempo, né, subiu Deus de diante dele novamente. Deus, ou melhor, no finalzinho do texto vai estar uma expressão que eu coloquei aqui, ó, e subiu Deus diante dele. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente vai lendo, né, a gente esquece de que como que seria essa parte de Deus falando diretamente com Abraão. Porque no finalzinho do texto, quando você for ler, vai falar assim: e depois de ter terminado de falar tudo com Abraão, e subiu Deus de diante dele. A impressão que dá é que Deus está face a face falando com Abraão. Então, eu quero que você possa analisar o texto e me dizer nos comentários, mandar para mim no privado, no WhatsApp, dizendo como que você acha que era essa conversa entre Deus e Abraão. Como que era? Era de forma visível? Cara, como que funcionava essa história? Tá? Porque depois que a gente passa para o próximo capítulo, capítulo de número 18, a gente vai ver lá que, ainda no mesmo capítulo, Abraão vai começar a cumprir tudo aquilo que Deus mandou. Deus se retira, ele sobe de diante dele, né? E Abraão na mesma hora cumpre tudo aquilo que Deus mandou, que era acerca de fazer a aliança, né? O sinal através da aliança, que seria a circuncisão. Então Abraão, ele simplesmente junta o seu filho Ismael, junta todos os seus servos, todos aqueles que foram comprados, aqueles que foi adquirido, junta todos eles e circuncida todo mundo no mesmo dia. E aí também tem uma outra referência de data, tá? De idade. Observe bem isso, que quando há circuncisão, nesse mesmo dia, há uma outra referência de data. Então, depois leia com atenção, tá? Aí, quando a gente passa para o próximo capítulo, já tem Deus aparece mais uma vez. Só que agora Deus aparece, Abraão está sentado na tenda e ele vê lá entre as árvores, né, os carvalhais, ele vê Deus e depois ele já consegue ver 3 homens. Então isso aqui é muito interessante, porque primeiro diz que Deus mais uma vez aparece e depois aparece 3 homens. Fique atento também nessa questão dessa leitura, tá? Então ele vê 3 homens, né, aparecendo, e Abraão pede para que possa servir a estes 3 homens. Então Abraão chega para ele e fala assim: meu senhor, não passe de mim até que eu possa lhe servir uma comida, lavar os seus pés. Então ele tenta de qualquer forma ali ofertar a Deus, ou aqueles 3 homens que estavam aparecendo, configurando Deus mesmo, tá? Tenta oferecer o máximo dele. E aí ele recebe o aval para poder fazer aquilo que ele estava com desejo no coração, e ele corre para a tenda,
pede ajuda a Sara, pede ajuda aos moços para poder matar e preparar o cozido ali, preparar todo o bolo, o pão para poder apresentar aqueles homens. E quando ele volta, aí começa a ter uma conversa. E essa conversa é muito linda, porque ele vai, pede ajuda, prepara tudo. Quando ele volta e serve, Deus, né, vai perguntar: aonde está Sara? Onde está Sara, sua mulher? E aí ele vai falar assim: ó, Sara está na tenda. Né? E Deus agora vai começar a falar. Lembra que no capítulo anterior ele disse que Sara ia conceber e daria à luz a um filho, o filho se chamaria Isaac? Agora, com o passar do tempo, aparece Deus mais uma vez, recebe aquela oferta que Abraão está dando, e ele fala assim: cadê Sara? Agora chegou o tempo de liberar a palavra que eu disse lá atrás, agora eu vim para poder liberar novamente, reafirmando que Sara vai ter um filho. Só que agora, queridos, quando chega nisso e Deus libera, define o prazo que Sara vai conceber e vai gerar Isaac, existe apenas um versículo na Bíblia que vai demonstrar a impossibilidade que isso possa acontecer. Então, observe o detalhe, existia uma impossibilidade. O texto faz questão de mostrar a impossibilidade por falar a idade que eles têm. Vai dizer que Abraão já estava quase na idade de 100 anos e Sara já na idade de 90 anos e já tinha cessado o costume dela. Tá? Só quero que você possa entender, porque a conta é quase 100, tá? Mas pelo cálculo ele tem 99 anos, tá? Mas depois você olha direitinho, 99 anos e Sara tem 90 anos e já tinha cessado o costume dela de mulher. Então isso aqui é o texto demonstrando a impossibilidade da forma natural do homem de gerar um filho. Só que é algo tão lindo, porque imagina comigo aqui, Deus somente permitisse que ele pudesse gerar um filho com Sara, na época que os dois ainda estavam no auge do seu vigor, pareceria que Deus abençoou, mas eles também tinham capacidade. O que Deus está demonstrando agora ali para Abraão e para Sara é que quem vai gerar esse filho, quem vai dar condição, quem está sob o controle de tudo, ainda é ele. Aí Deus falando: ó, não depende de você, isso aqui é milagre somente meu, tá? Isso aqui é através do meu poder, através da minha graça. Então, entenda isso no texto, porque que eles colocam essa expressão de que existia essa impossibilidade do casal de gerar, tá? Então, Sara, ouvindo tudo isso aí, ela vai rir e duvida da promessa. Sara vai começar a se questionar: mas peraí, agora, depois de tanto tempo, agora será que eu vou conseguir ainda fazer isso? Depois do meu senhor também já está bem avançado na sua idade. Só que aí ela não percebe que ela está rindo e questionando, tendo dúvida, mas Deus, ela está escondida dentro da tenda, né? Mas Deus está conseguindo ver tudo e ouvir tudo. E é interessante que Deus vê Sara rindo e responde para Abraão. Tá? Isso aqui é muito interessante. Deus ouve Sara rindo, se questionando, mas ele responde para Abraão. E aí que ele responde para Abraão haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha só, Deus dizendo: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Gente, isso aqui é algo transformador. É Deus dizendo: olha, pode até parecer impossível para vocês, mas para mim existe alguma coisa impossível? Será que existe alguma coisa impossível que eu não possa fazer? É Deus trazendo à tona ali. Quando Deus faz isso, Deus também repreende Sara por ter negado. Porque se você for ver o texto na ordem cronológica ali, eu estou aqui anotando só os pontos, quando Deus fala isso, Sara vai ficar assim, temerosa e vai dizer: não, Senhor, eu não estava rindo. Deus vai repreender ela e falar assim: não diga que você não estava rindo, porque eu já vi, eu sei disso tudo. Então Deus repreende Sara por ter negado de ter rido. Tá? Depois é algo interessante, porque os três se levantam, começam a caminhar, só que eles começam a olhar agora em direção a Sodoma. Então agora já vai começar a mudar o cenário, para que possa começar a entrar agora a história de Sodoma e Gomorra. Tá? E olhando para lá, Deus começa a perguntar: será que é necessário eu esconder alguma coisa de Abraão?
E Deus começa a contar então para Abraão tudo aquilo que iria acontecer e qual era a situação de Sodoma e Gomorra. Tá? Com isso, a gente chega no ponto em que Abraão ele escuta isso e começa a perguntar com Deus, questionar, né? Mas espera aí, Senhor, isso aqui, esse questionamento, tá, queridos, é em forma de intercessão. Senhor, será que se tivesse 50 pessoas justas lá em Sodoma e Gomorra, será que você destruiria a cidade, não pouparia por causa desses 50? E Deus fala assim: não, se tivesse 50 eu pouparia. Só que Abraão, conhecendo a cidade, sabendo do relato, ele começa a diminuir, 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 e mesmo assim Deus fala: eu pouparia se tivesse 10. Tá? O texto termina com Abraão tentando questionar, tentando interceder, pedindo para poder poupar, mas Deus fala que pouparia. Se tivesse 10 pessoas lá, ele pouparia. Mas mesmo assim, Abraão ele sabia que seria quase impossível encontrar essas pessoas lá. E aí a Bíblia termina dizendo que Deus saiu, né, da presença ali, e os dois homens, tinham três, dois já tinham ido em direção a Sodoma e Gomorra, e esse, que era o Deus Todo-Poderoso, ficou ali. Então Abraão tentando questionar, tentando ali argumentar, intercedendo, porque ele tem uma preocupação, e nós veremos isso aí no futuro, né, nos capítulos futuros, que ele estava preocupado com o seu sobrinho Ló, que estava lá nessa terra de Sodoma e Gomorra. Então ele está preocupado, está intercedendo. E aí terminamos esse capítulo de número 18 com esse clima tenso, porque existe já um decreto, né, sobre aquilo que vai acontecer com Sodoma e com Gomorra. Os dois anjos já estão indo em direção à cidade, e está agora Abraão intercedendo para que possa livrar a população daquele lugar, e pensando também no seu sobrinho, e terminamos esse capítulo nessa tensão. E você que está acompanhando, se prepare para que a gente possa fazer a leitura no próximo dia. Estaremos lendo então no próximo dia o capítulo de número 19 e 21. Creio que vai ser uma bênção, querido. Tá? Se você puder, deixe nos comentários aqui as suas dúvidas, nos procure, me chame no WhatsApp, teria o maior prazer de te ouvir e estar gravando aqui para você resposta. Estamos também agendando uma live para que a gente possa fazer perguntas abertas em tempo real, né? Você vai poder participar e trazer ali a sua dúvida, e a gente responde em tempo real, que vai ser uma benção, tá? No mais, queridos, quero desejar para você, tá, mais um dia abençoado de leitura. Se esforce para poder a gente vencer mais essa etapa aí, tá, de mais um dia, tá? E conto com você amanhã no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.